Você teria alguma ideia ou apontaria alguma questão no sentido de como, se existe alguma possibilidade disso não acontecer mais, ou seja, essa migração não acontecer mais, ou só se mudasse realmente todo o sistema de produção, o sistema de organização da vida? Ok, como a gente trabalhou nos 3 enfoques teóricos aqui, existe uma diferença nacional de salários, no termo dos Marx, que é estrutural. Existe uma espécie de confluência nos posicionamentos de 50 milhões de pessoas, 50 milhões de latino-americanos. Quer dizer, trata-se a questão migratória de algo estrutural, de um capitalismo dependente que cria um excedente migratório. O que é esse excedente migratório criado pelo capitalismo dependente? O excedente migratório é uma categoria que tem sido muito pouco estudada por economistas, por sociólogos, por intelectuais de toda ordem. O excedente migratório é resultado objetivo da natureza das relações de produção na América Latina. São relações de produção de um capitalismo dependente que não necessita do consumo das suas classes trabalhadoras para sobreviver. Então o salário não tem importância na realização das mercadorias. Esse é o conceito da dissociabilidade entre produção e circulação de capitais. São relações de produção baseadas na superexploração da fonte de trabalho. Então, portanto, há um continente social condenado à miséria que não encontra, ou que encontra cada vez menos, possibilidades de reprodução social da vida nesse capitalismo dependente. Então, estruturalmente, elas são impelidas a migrarem para onde está o capital, migrarem para onde o capital é drenado, que são as economias centrais, em especial os Estados Unidos. Assim como o imperialismo é uma fase superior, uma característica inerente do capitalismo, a fome, a pobreza, a miséria, o analfabetismo, a violência são produtos objetivos do capitalismo, a questão migratória também o é. Portanto, superar a questão migratória é também superar esse capitalismo dependente. E existe nos estudos da economia algumas propostas para isso? Nos estudos da economia há um profundo vácuo, há um profundo hiato, e se interpreta o capitalismo como algo divino, como algo ahistórico, apolítico, e que, portanto, algo que independe da história. Acontece que o Império Romano julgava-se eterno no tempo, o feudalismo julgava-se eterno no tempo. O capitalismo também é historicamente condicionado, socialmente condicionado, e, portanto, ele é temporário. A economia tem fechado os olhos para o caráter de temporalidade do capitalismo. Não se estuda tempo e espaço. O capitalismo surge como algo universal e como o mais racional dos modelos de organização e de distribuição da riqueza pelos homens. Então, tem havido, nos últimos anos na economia, nas ciências econômicas, em especial na Universidade Brasileira, esse processo de interpretar o capitalismo como algo dado, como algo eterno. E, portanto, dentro desse algo dado, desse algo eterno, as questões de transição política ou de construção de um caminho de transição política para o socialismo do século XXI, para o tema do nacional popular, estão completamente marginalizados dentro dos currículos de economia. E aí precisamos de uma profunda revisão desses currículos para poder contemplar até que forma esses currículos, até que ponto esses currículos estão condizentes com a realidade social na América Latina. Então há um silêncio rotundo dos economistas, dos sociólogos, dos cientistas sociais sobre a superação do capitalismo. O capitalismo nos aparece como uma condição eterna e que, portanto, os projetos sociais e políticos de superação dessa ordem são extravagâncias, ou são utópicos, ou são ideológicos. Na verdade, são absolutamente necessários e não há nada mais histórico do que a superação do capitalismo pelos homens.